E aí galera, professor Claudio Omar, mais uma vez aqui no aulalivre.net. Hoje vamos trabalhar a primeira parte de História Contemporânea. Vem comigo que essa parte é muito fácil. O que nós temos que lembrar de História Contemporânea? História Contemporânea é aquele período em que a gente parte da Revolução Francesa até os nossos dias. A data específica nós vamos ver agora, que é o 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha na França. Muito bem, a Revolução Francesa. Aqui dividi ela em três partes. E, primeiro cuidado, Revolução Francesa. Ela começa em 1789 e ela acaba em 1799. Muito bem, 10 anos de Revolução. Não é continuada no período napoleônico. Olha aqui, vou repetir. Não continua no Império Napoleônico. Período napoleônico é Napoleão. Então aqui a gente vai ver primeiro a Revolução Francesa e depois Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa, ela é simples. A primeira parte é a gente saber dividir a sociedade do período revolucionário. Num primeiro momento a gente tem o clero, 1% da população francesa. A nobreza, 2% da população francesa. Muito bem, tu que é bom na matemática, 3%. Contra o restante, que é o povo, o terceiro estado. 97% é povo. Então, primeiro, segundo, terceiro estado. É uma sociedade dividida em estamentos. Qual é a questão da Revolução Francesa? É a nobreza e o clero pagar impostos. Esse é o primeiro detalhe. A nobreza e o clero pagar impostos. Se tu fizeres parte da nobreza e do clero, obviamente não vai querer pagar impostos. Só que o voto na Assembleia, ela é dividida em um voto para o clero, um voto para a nobreza e um voto para o povo. Se os dois primeiros precisam pagar impostos, o que vai acontecer? 2 votos contra 1 do povo. Sendo assim, o povo, o terceiro estado, se revolta e se declara em Assembleia Nacional Constituinte. E ficam naquela sala, ou ficam em uma sala, até ter uma Constituição para a França. Essa Constituição, ela vai ser montada em cima de uma monarquia constitucional. Então, olha aqui, antes era uma monarquia absolutista, a partir de agora a ideia é de uma monarquia constitucional, tendo uma Constituição. Então, esse terceiro estado está elaborando uma Constituição para a França. Como é que dividimos esse terceiro estado? De um lado, do teu lado esquerdo, e aqui já lembra a esquerda, jacobinos, os radicais, os que querem fazer a revolução rapidamente, baixa burguesia. De novo aqui, ó, esquerda, jacobinos. Do seu lado direito, onde está sentado, olha para o direito. O direito vai ser os girondinos, a direita, a alta burguesia. Isso, a partir da Revolução Francesa, é o que se usa até hoje. A esquerda, isso a partir da Revolução Francesa, é o que se usa até hoje. A esquerda e a direita. Na Revolução, então, esquerda, quero ver, jacobinos. Direita, vamos lá, girondinos. Muito bem, a partir daí eles vão votar a Constituição. A Constituição pronta, a gente lança a Assembleia Nacional Constituinte. 2 governos aqui. O primeiro governo, girondinos. O segundo governo, jacobino. O governo girondino, nós vamos ter a monarquia constitucional. O rei tenta fugir da França, vestido de mulher, e aí, olha o detalhe, o rei está chegando na Áustria e pede um caviar. Como é que numa revolução que nem pão tem para a população, uma pessoa chega no interior da França e pede caviar? Obviamente, o rei foi preso e levado de volta a Paris. Esse rei é guilhotinado e os girondinos começam a enfraquecer o seu poder. A partir daí, sobe ao poder os jacobinos. Os jacobinos de quem? Robespierre, Danton, Marat, Herbert. Esses são os jacobinos. Os jacobinos governam a França a partir de uma nova Constituição. Essa nova Constituição, ela é uma Constituição liberal. Ela é o quê? Aqui proclama a Primeira República Francesa. Agora a gente tem uma república. Os jacobinos tiram as terras da nobreza e do clero e vendem a preço popular. Eles fazem uma lei, que é a lei do preço máximo, o máximo sobre o produto, ou o máximo preço sobre aquele produto. Um calendário revolucionário, diferente do calendário atual.
Comitê de Salvação Pública, Comitê de Salvação Nacional, 2 comitês para proteger a França, interna e externamente. Todas as mudanças jacobinas, elas desaparecem quando surgiu o diretório. Esse período dos jacobinos no poder é um problema gravíssimo. O início ele é ovacionado, o final começa a ter alguns problemas porque Robespierre ele é o incorruptível. Robespierre ele vai matar Danton e vai atacar Hebert. Ao mesmo momento, Charlotte Corday, uma girondina, vai matar Jean-Paul Marat numa banheira. A partir daí, a fase do terror, o uso diário da guilhotina, passa a entrar em cena, fortalecendo assim os girondinos. Os girondinos dão um golpe. Qual é o golpe? Muito bem, vocês sabem, o golpe é o 9 do Termidor. Tira os jacobinos do poder e assume os girondinos. Os girondinos formam um diretório. E aqui quem vai para a guilhotina agora é Robespierre. Robespierre é guilhotinado e, sendo assim, os filhos da Revolução Francesa são mortos pela própria Revolução Francesa. Os girondinos do poder, 2 questões importantes. Primeiro, a tentativa de volta ao poder da nobreza, fracassado. Os golpes realistas, então, é um fracasso. A nobreza não consegue voltar ao poder. E o outro detalhe, Graco-Babeuf. Graco-Babeuf. Olha o nome, já ouviu falar esse nome? O nome é de Irmãos Graco, da Roma Antiga. Lembra dele? Claro que lembra. Aqueles que tentaram a reforma agrária. Na Roma Antiga tentaram a reforma agrária. Na Revolução Francesa, Graco-Babeuf não consegue, na conjura dos iguais, com que o povo volte ao poder. Aí, nesse período, começa a aparecer um grande general, e que não é só da Revolução Francesa que é um grande general. Estamos falando de nada menos de que Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte aparece e dá um golpe. Esse golpe é importantíssimo. É o golpe do 18 do Brumário. Ou seja, é instaurado na França o consulado. Esse consulado é um governo de 3 cônsules em que Napoleão se destaca cada vez mais. Napoleão vai organizar o Banco da França, vai colocar o franco em vigor e uma coisa que poderíamos adotar em todos os países, prêmios a invenções. Cada invenção que tinha na França, Napoleão premiava o invento. A França passa a crescer, a se desenvolver e Napoleão, muito esperto, um guri pequeno, 1,58 de altura, pede para os franceses: vocês querem que eu seja imperador? Através de um plebiscito e o povo aplaudindo. Sim, queremos. A partir daí, Napoleão é imperador da França. Quando Napoleão é imperador, ele tem um inimigo muito forte e que sempre foi inimigo da França, se a gente voltar e olhar as outras aulas. O inimigo é a Inglaterra. Pois bem, Napoleão passa a criar um bloqueio, que é o bloqueio continental. Aquele bloqueio que em Brasil a gente sabe, o rei Dom João VI sai de Portugal com o apoio da Inglaterra e foge para o Brasil. Então, a Europa continental, ela tem a expansão a partir desse bloqueio. Ou seja, Napoleão parte para esses outros países com ideias de liberalismo e nacionalismo. O país que não consegue se adequar ao bloqueio é a Rússia. Napoleão lança uma guerra contra a Rússia. Parte com cerca de 600 mil soldados para a Rússia, onde a Rússia no inverno consegue reverter a situação. Napoleão volta com cerca de 60 a 100 mil soldados. Quando ele chega na Europa Central, é esperado por uma batalha, e decisiva batalha. Essa batalha é a Batalha das Nações. Napoleão faz um acordo e é exilado em Elba, recebendo para ficar em Elba 2 milhões de francos anuais. Ele não satisfeito com os 2 milhões, foge de Elba e, chegando próximo a Paris, Luís XVIII, o rei recolocado ao trono, começa a receber as informações. O baixinho da Córcega está chegando, o piquinês está chegando. E aí, esse piquinês era que não tivesse medo. Mas Napoleão, ao parar na frente dos seus exércitos, o que recebe em troca? Toda a tropa troca de lado e deixa os generais sozinhos. Napoleão entra em Paris, Luís XVIII foge para a Áustria. Nesse tempo, Napoleão só conseguiu organizar
o seu exército durante o governo dos 100 dias. Passa a lutar na Batalha de Waterloo, onde os países monarquistas vencem Napoleão sem tentativa de acordo e o prende-o em Santa Helena, uma ilhazinha que fica no norte da África. Lá ele vai morrer em 1821, provavelmente envenenado. A partir de então, precisa se organizar a Europa do que Napoleão havia feito, ou melhor, espalhado as ideias de liberalismo e nacionalismo. Só que essa reunião que vai acontecer, ela vai acontecer no Congresso de Viena de 1815 e ele é presidido e organizado por países monarquistas. Então há uma restauração e uma legitimidade. Demarca-se as fronteiras e os reis voltam ao poder do mesmo jeito que era antes da Revolução Francesa. Ah, tá lembrado quando é que a Revolução Francesa volta para antes de 1789. Aí os reis voltam ao poder. Na França, quem volta? Luís XVIII retoma o poder na França. Aí a pergunta é, por que não foi Luís XVII? Porque ainda quando criança morreu na prisão. Junto com isso, no Congresso de Viena, é lançado a Santa Aliança. Essa Santa Aliança é um exército permanente liderado pelos russos para manter a organização desses países monarquistas. Sendo assim, Napoleão acaba o seu governo, o seu período na Europa, morrendo aonde? Em Santa Helena. Mas as ideias de Napoleão e essas ideias importantíssimas de nacionalismo e liberalismo, elas vão começar a aparecer em toda a Europa, principalmente na Itália e na Alemanha. Claro, vocês sabem que a Itália e a Alemanha não existiam ainda, vão passar a existir em 1870 e 1871. Várias decisões tomadas pelo Congresso de Viena redividem inclusive a Itália e a Alemanha. Vamos ver isso a partir de agora. A Itália, a gente tem que tomar cuidado de onde pode partir a unificação. A unificação da Itália, ela tem que partir ou do norte, de Piemonte e Sardenha, ou partindo pelo sul com Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, republicano, que veio lutar aqui no Brasil na Revolução Farroupilha. Sim, é o mesmo Giuseppe Garibaldi. Está na Itália tentando entrar pelo sul. Quem dificulta a unificação da Itália são os franceses. Esses franceses que têm interesse no comércio nas províncias da Itália, ou nas cidades italianas, nas comunas italianas, nas repúblicas italianas, e passam a proteger o Papa. Esse Papa é protegido pelos franceses de Napoleão III. Esse Napoleão III passa a governar a França da mesma forma que o Napoleão I, a partir de um golpe, que também é conhecido como 18 do Brumário, de Luís Bonaparte, e de um plebiscito, pedindo ao povo se o povo concorda em que ele seja imperador. Muito bem, a unificação partindo do Piemonte e Sardenha, ela é uma unificação monárquica, e é de onde tem condições e dinheiro para partir para a unificação. Essa unificação vai acontecer quando os exércitos de Napoleão Bonaparte, ou Napoleão III, saem do centro da Itália e partem para a guerra contra a Alemanha. Aí nós unificamos a Itália. Porém, tem um detalhe. A Itália não é unificada por completo devido ao Papa. E aí está a questão romana, só resolvida em 1929, quando Mussolini entrega para o Papa o Vaticano. Então, lembra que o Vaticano surge em 1929. Unificada a Itália, vamos passar a unificar a Alemanha. Muito bem. A Alemanha, a unificação pode partir de dois pontos. Ou da Prússia ou da Áustria. A Áustria, na Confederação Germânica surgida no Congresso de Viena, ela é a líder, porém ela é agrária. Do outro lado temos a Prússia vice-líder da Confederação Germânica, ela é industrial e é governada por um primeiro-ministro muito forte, Otto von Bismarck. Quem nunca ouviu falar desse homem? A unificação, então, vai partir da Prússia porque, primeiro, em 1834,
Surge o Zollverein. Zollverein, simplesmente, União Aduaneira dos Estados membros da Confederação Germânica. Detalhe, sem a Áustria. Então, olha aqui, sem a Áustria. Alguns anos depois, a Áustria é incorporada ao Zollverein. Mas, no início da unificação, a Prússia e a Áustria se unem para lutar contra a Dinamarca. Vencem a Dinamarca, pois a Dinamarca controlava 2 ducados de língua germânica. Vencidos os 2 ducados, ou conquistados os 2 ducados, a Prússia e a Áustria passam a disputá-los. Então, a luta passa a ser austro-prussiana. A Prússia vence, expulsa a Áustria da unificação. E aí só falta mais uma guerra para a gente unificar a Alemanha. A Prússia contra a França, ou guerra franco-prussiana. Aqui é o principal detalhe. A Prússia vence a França de Napoleão III, conquista a Alsácia-Lorena, região rica em minérios, e em 30 anos ultrapassa a Inglaterra na produção de aço. Quer dizer, está surgindo uma nova potência industrial, que é a Alemanha. A Alemanha unificada, então, em 1871. A partir dessa unificação, a Alemanha e a Itália passam a querer disputar novas colônias a partir do imperialismo. O que é o imperialismo? O que tem de importante no imperialismo? O imperialismo nada mais é do que os países industrializados conquistarem colônias, que antes, muitas delas pertenceram a Portugal e Espanha, no período das grandes navegações. Essas colônias na África e na Ásia levam dos países europeus industrializados população excedente, busca de matéria-prima, busca de mercado consumidor e investimento de capitais. Então, o país industrializado passa a investir nas suas colônias, na África e na Ásia. Então, é uma divisão do mundo, principalmente África e Ásia, entre os países industrializados. Alguns detalhes são importantes e talvez importante lembrar as guerras que vão acontecer aí. Por exemplo, na África do Sul, nós vamos ter uma guerra que é a Guerra dos Boeres. Por exemplo, na Índia, Guerra dos Cipaios, onde a Índia passa a ser uma colônia britânica. Na China, Guerra do Ópio, onde Hong Kong passa a ser dominado pelos ingleses durante 155 anos no Tratado de Nanquim. Então, só para situar a expansão principalmente da França e da Inglaterra. E, não esquecendo, os países que saem tardiamente para esse imperialismo é a Itália e a Alemanha. Esse imperialismo todo vai trazer uma consequência. Essa consequência vai estourar na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela tem várias causas. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o revanchismo francês. O que é o revanchismo francês? É a França tentando reconquistar os territórios da Alsácia e da Lorena, perdidas durante a unificação da Alemanha. A crise do Marrocos, disputada entre França e Alemanha. A estrada Berlim-Bagdá, uma estrada ligando a Alemanha ao Oriente Médio. A tentativa da Rússia em encontrar uma saída para o mar. Então, tem vários fatores para chegar nessa guerra. O estopim da guerra. Primeiro, até o estopim da guerra, a gente vai ter um período de paz armado na Europa. Um período bom de viver na Europa. Um período maravilhoso de viver na Europa. E toda mulher nesse período, ela vê a guerra com romantismo. Então ela vai entregar cravos, rosas para os soldados que estão partindo para a guerra. Acredito que hoje as mulheres não fariam isso. Chorariam pelos seus maridos, seus namorados, seus amantes, enfim, quem fosse. Aí o que acontece? A gente vai partir para a guerra. Essa guerra, ela vai estourar a partir da morte de Francisco Ferdinando e da sua mulher Sofia na Bósnia-Herzegovina, na capital, em Sarajevo. Após a morte de Francisco Ferdinando, estoura a Primeira Guerra Mundial. De um lado, a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado, a Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. Porém, a Itália, em 1915, ela troca de lado. Vai passar a lutar a favor da Tríplice Entente.
3 fases vão diferenciar esse período da Primeira Guerra Mundial. Primeira fase, movimentos, é a saída do exército de onde ele está até o fronte de batalha. Segunda fase, trincheiras, onde a Europa é toda escavada com trincheiras para lutar um contato direto entre os inimigos. E aqui é simples, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então a Europa vira um carnaval de corpos. Na terceira fase é quando a Rússia assina o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha e sai da guerra para fazer a Revolução Russa. Nesse momento, os Estados Unidos entram na guerra com novas armas para acabar com o conflito. A partir de então, é assinado o Tratado de Versalhes e colocado quem foi o culpado da guerra. Adivinhem quem foi o culpado? A Alemanha. A Alemanha perde 1/7 de seus territórios, o exército pode chegar somente até 100 mil soldados, perde a marinha, perde a aeronáutica e tem que entregar o corredor polonês para a Polônia e o principal detalhe, a França reconquista a Alsácia e a Lorena. Muito bem, essa aula de hoje a gente viu a primeira parte de Contemporânea 1 e que continuamos na próxima aula Contemporânea 2. Sou o professor Cláudio Omar, baixem o material que está no site e nos vemos na próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook.